Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde banhava o tranquilo bairro de Maplewood, projetando longas sombras nos gramados impecáveis. Malik, um garoto negro de 15 anos, ria alto enquanto perseguia Rex, seu pastor alemão, no quintal. Rex saltava com energia inesgotável, seus olhos brilhando de lealdade e alegria. Para Malik, aquele cachorro não era apenas um animal de estimação. Era um amigo, um protetor, quase um membro da família. De repente, o silêncio da rua foi quebrado pelo som estridente de uma sirene. Uma viatura policial parou bruscamente em frente à casa. Malik congelou, Rex rosnou com as orelhas em pé. O policial, um homem de aparência tensa e olhar frio, saltou do carro. Sem dizer uma palavra, ergueu a arma. Malik recuou em pânico. Rex, instintivamente, se colocou à sua frente, latindo ferozmente. Antes que Malik pudesse entender o que estava acontecendo, um tiro ecoou. Rex caiu no chão. O cheiro de sangue e o silêncio chocante que se seguiu deixaram Malik paralisado. Os vizinhos, alertados pelo barulho, saíram de suas casas, com os rostos contorcidos de horror. O policial abaixou a arma, o rosto pálido, mas o olhar frio e distante. Ele não sabia nada sobre o vínculo entre o cachorro e o menino, nem sobre a família que acabará de destruir. O que ele não sabia era que Malik não era um adolescente comum. Seu pai, um agente do FBI renomado por suas missões perigosas e lendária compostura, acabará de voltar para casa, a poucos quarteirões de distância. Quando soube o que havia acontecido, sua raiva explodiu. A morte de Rex não foi apenas um ato cruel contra seu filho, foi uma provocação que ele não podia deixar impune. O pacato bairro de Maplewood estava prestes a se tornar palco de um confronto intenso e inesperado, onde justiça e vingança se chocariam. O policial, confiante em seu poder e autoridade, estava prestes a descobrir que havia desencadeado uma tempestade que nenhuma arma poderia deter. Poucos minutos após o disparo, a casa de Malik mergulhou no caos. Com os olhos marejados, Malik agarrou a coleira de Rex, ainda quente do corpo de seu fiel companheiro. O policial ficou paralisado na porta, a mão tremendo, sabendo que acabará de cruzar uma linha que jamais poderia apagar. De repente, ouviu-se o rugido de uma motocicleta. Uma figura imponente surgiu na entrada da rua. Era o pai de Malik. Agente do FBI há mais de 15 anos, ele tinha um semblante severo, o rosto contraído por uma raiva contida, porém intensa. Ao ver o filho, correu em sua direção, examinando a cena com precisão militar. Malik, gritou ele, com a voz estrondosa como um trovão. Malik se atirou em seus braços, soluçando. O policial tentou falar, justificar suas ações, mas o agente do FBI não lhe deu um segundo. Com um movimento rápido e deliberado, ele pegou o celular e discou um número que o policial sabia estar fora de área. Agente, preciso da sua ajuda imediatamente. O rosto do policial empalideceu. Ele não fazia ideia de quem era o pai do adolescente. Tudo o que sabia era que as consequências seriam imediatas e severas. Os vizinhos, testemunhas da cena, murmuravam entre si, chocados com a intensidade do ocorrido. O agente do FBI, com calma, mas com uma autoridade gélida, aproximou-se do policial. Cada passo ecoava na calçada pavimentada como um aviso. Você atirou em um cachorro, um membro da minha família. Sua voz era baixa, mas cada palavra atingia como um golpe de martelo. Você não tem ideia do que acabou de desencadear. Pela primeira vez, o policial sentiu medo percorrer suas veias. Ele acabará de perceber que aquele ato impensado não era apenas um incidente isolado. Era um erro que lhe custaria caro. A tempestade tinha acabado de começar. E para o policial já era tarde demais. O policial recuou instintivamente, sentindo o olhar penetrante do agente do FBI sobre si. Cada movimento parecia calculado, cada respiração controlada. Malik, encolhido junto ao pai, observava a cena com os olhos cheios de medo e raiva. Queria gritar, mas o silêncio sereno do pai inspirava um respeito quase sobrenatural. Você não sabe nada sobre essa família, e acabou de cometer um erro irreparável, disse o agente em tom gélido. Ele sacou seu distintivo do FBI e o ergueu diante do rosto do policial. O policial sentiu as mãos tremerem levemente. A autoridade do agente não era apenas legal, era avassaladora, absoluta. Malik, recuperando um pouco da coragem, murmurou: pai, por quê? Porque algumas pessoas precisam aprender a respeitar a vida, Malik, e a entender que não se brinca com o que é precioso, respondeu o pai, com o olhar fixo no policial. Naquele exato momento, as sirenes soaram novamente, mas desta vez era o FBI chegando. Vários agentes cercaram rapidamente a área, controlando a situação.
O policial então compreendeu que seu mundo havia acabado de virar de cabeça para baixo. Ele não estava mais lidando com um adolescente vulnerável e seu pai comum, agora estava sob o escrutínio da lei mais rigorosa, aplicada por aqueles que nunca cometiam erros. O agente do FBI avançou lentamente em direção ao policial. Cada passo parecia ecoar no ar. Você destruiu uma família hoje. Você responderá por seus atos. Sua voz era baixa, mas impactante como um martelo. O policial tentou gaguejar um pedido de desculpas, mas ninguém o ouvia. Os vizinhos assistiam em choque, enquanto Malik permanecia firme ao lado do pai. Rex, mesmo morto, havia desencadeado uma série de eventos que ninguém poderia ter imaginado. O policial então percebeu, tarde demais, que o que havia começado como um ato simples e impulsivo mudaria sua vida para sempre. E para Malik e seu pai, era apenas o começo de uma luta por justiça e pela memória de Rex. O policial, cercado por agentes do FBI, sentiu seu mundo desmoronar. Seu distintivo da polícia local, que minutos antes lhe conferia poder e autoridade, agora não significava nada em comparação com o uniforme federal e a experiência do agente à sua frente. Cada respiração era pesada, cada gesto minuciosamente examinado. O agente do FBI aproximou-se, o rosto impassível, mas os olhos ardendo de raiva contida. Você achou que seria um incidente simples, disse ele lentamente. Você atirou em um membro da minha família. Isso não é um incidente simples. É um crime. O policial tentou se defender. Eu só fiz. Que matar um cachorro inocente na frente de seu jovem dono desencadeia uma série de eventos que você não pode mais controlar, interrompeu o agente. Com a voz agora tão fria quanto aço. Malik, ainda tremendo, apertou a mão do pai. Pai, ele vai pagar? O pai colocou uma mão firme em seu ombro. Sim, mas ele vai aprender que algumas vidas não valem a pena arriscar. Agentes do FBI começaram a tirar fotos, isolar a área e entrevistar os vizinhos. Cada palavra, cada gesto do policial foi registrado. A raiva e o choque na vizinhança eram palpáveis, e ficou claro que os moradores não deixariam tal ato impune. O policial, agora sozinho com seu próprio erro, sentiu um medo que nunca havia conhecido. Sua autoridade, seu poder local, suas certezas, tudo estava desmoronando. E no centro de tudo estava Malik, um garoto de 15 anos, cuja coragem silenciosa e perda trágica desencadearam uma tempestade que nenhuma desculpa poderia deter. O agente do FBI se virou para Malik e sussurrou: Rex não pode voltar, mas a justiça será feita. E você aprenderá que ninguém pode destruir o que nos é caro sem pagar o preço. O policial finalmente entendeu que aquele momento marcaria sua vida para sempre. E para Malik e seu pai, não era apenas vingança. Era a prova de que a justiça, mesmo diante da crueldade, sempre alcança aqueles que acreditam poder controlar tudo. Algumas horas depois, o bairro de Maplewood ainda estava em polvorosa. As sirenes do FBI haviam silenciado, mas o peso do ocorrido permanecia palpável. O policial, agora algemado, foi conduzido para fora da casa. Seus olhos procuravam uma saída, mas não havia nenhuma. Todos os vizinhos, todas as testemunhas, sabiam o que havia acontecido. O agente do FBI, calmo, mas implacável, virou-se para Malik. Hoje você perdeu Rex, mas também demonstrou uma força que poucos da sua idade possuem, disse ele suavemente. Malik assentiu, ainda tremendo, mas orgulhoso. Eu só queria que tudo isso acabasse, murmurou. O policial foi conduzido até a viatura federal, percebendo com horror que sua posição e experiência local não o protegeriam. Os agentes federais tinham todas as provas necessárias, vídeos, depoimentos de testemunhas e até mesmo a gravação das palavras do policial no momento do disparo. Nenhuma mentira poderia salvá-lo agora. Enquanto isso, o pai de Malik permaneceu ao lado do filho, explicando calmamente que às vezes, a justiça não chega instantaneamente, mas sempre alcança aqueles que erram. Rex permanecerá para sempre em nossos corações, disse ele. Mas o que você aprendeu hoje, Malik, é que a verdade e a coragem importam mais do que tudo. Nos dias que se seguiram, o policial foi suspenso e acusado de crueldade contra animais e uso excessivo de força. O caso rapidamente se espalhou pela cidade e depois pelo país, tornando-se um exemplo de justiça e responsabilização. Malik, por sua vez, gradualmente recuperou o sorriso, sustentado pelo amor do pai e pela memória heroica de Rex. Naquele dia, Maplewood aprendeu uma lição valiosa. Mesmo os atos mais impensados nunca ficam impunes, e às vezes a justiça vem da maneira mais inesperada, atingindo com precisão implacável e força irreversível.